sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 3 e eu vou pedir então que vocês abram a apostila de vocês na página 14, ok? Bem, aqui na página 14, o primeiro conteúdo gramatical do nosso capítulo diz respeito à ortografia, né? Nós temos algumas regrinhas aqui de emprego do G e do J. Eu já quero adiantar para vocês, né, que essas regrinhas podem ajudar, podem facilitar a vida de vocês, sim, mas de modo geral, para a gente empregar corretamente as palavras no que se refere à ortografia, é necessário que haja muita leitura e um processo de escrita atento, né? Hoje em dia a gente tem dicionários online, a gente consegue consultar, né, dicionários online, a gente consegue verificar a escrita correta de uma palavra apenas colocando essa palavra no Google. Ele mesmo já abre ali o dicionário com definição, com a escrita correta. Então, façam essa experiência, né? Tenham essa experiência de fazer uma escrita reflexiva o tempo inteiro, né? Vocês precisam pensar naquilo que vocês estão escrevendo. E na hora que surgir a dúvida, consulte o dicionário. Poxa, essa palavra é com G ou é com J? Essa palavra é com X ou com CH? Não arrisquem. Olhem, né? Procurem dicionário. Ortografia, antes de tudo, memorização, né? Então, ao longo da nossa vida escolar, a gente vai, né, memorizando a escrita correta das palavras. Por quê? Porque muitas delas, né, têm uma escrita arbitrária, né? Por que uma palavra... por que, vamos dizer assim, vamos pensar aqui, por que casa é com S e não com Z, né? Poderia ser com Z também. Ah, por que chulé é com CH e não com X? Poderia ser com X também, né? A ortografia é uma forma aí da gente tentar representar, né? A gente tem algumas regras de ortografia, né, que tentam ali ajustar, moldar, né, a escrita das palavras, mas nem sempre a gente tem uma lógica, né, para empregar tal letra e não outra, por exemplo. Por isso que a gente precisa desenvolver o hábito da leitura e da escrita consciente. Havendo dúvida, consultar um dicionário, tá bem? Bem, dito isso, vamos aqui fazer a leitura, né, das regrinhas de emprego do G e do J. Isso pode facilitar vocês de alguma forma, tá? Então, o G, a letra G, é usada nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, a gente tem exemplos aqui como viagem, origem, ferrugem. Percebam que viagem é com G, agora viajar é com J. Isso faz com que muitas pessoas escrevam viagem com J, né? Cometendo aí um erro, então, de ortografia. Cuidado, viagem é com G, tá? Viajar, viajei, viajou, já é com J. O G também é usado nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, né? A gente tem como exemplo relógio, né? Termina em ógio, né? A gente tem privilégio, que termina em égio. A gente tem estágio, que termina em ágio, como exemplos aqui para vocês, tá? O G também é usado nas palavras derivadas de outras que são grafadas com G, né? Então, muitas vezes a gente tem também dúvida, como é que eu escrevo essa palavra? E aí a gente começa a lembrar de outras palavras mais simples que são ali da mesma família, né? Então, por exemplo, como é que se escreve massagista? Será que é com G ou será que é com J? Eu nunca escrevi massagista, mas eu já escrevi, eu já li massagem, e sei que massagem é com G. Então, se massagem é com G, massagista, né, também vai ser com G, tá? Vertiginoso é com G, porque vertigem também é escrito com G, tá? Agora vamos às regras de emprego do J. O J é usado, a letra J, né, é usado nas formas dos verbos terminados em jar ou gear, como enferruge, viajo, arranjo, tá? Então, essas formas verbais aí terminadas em jar, né, como viajar, arranjar, enferrujar, né, e gear, tá? E também o J é usado nas palavras de origem tupi, africana, árabe, ou que tem ali uma origem, né, desconhecida, né, pouco comum, né, o que eles chamaram aqui de exótico, né? Então, jiboia, canjica, pajé são exemplos aí. E mais uma vez com essa explicação, eu reforço a ideia de vocês desenvolverem o hábito da leitura e da escrita. Por quê?
Porque percebam que, como é que vocês vão saber se a palavra é de origem tupi, se é de origem africana, se as palavras como canjica, pajé já foram tão incorporadas na nossa língua, né, que fica difícil, né, de perceber muitas vezes que vem, né, de outras línguas. Nem sempre o aluno consegue fazer essa conexão. Então, mais uma vez eu reforço, são regrinhas que podem ajudar, mas que sozinhas não são suficientes para que vocês escrevam, né, corretamente, né. Bem, o J também é usado nas palavras derivadas de outras que já apresentam J, né? Como laranjeira, que vem de laranja, lojista, que vem de loja, nojeira, que vem de nojo. Dito isso, eu vou deixar aqui como exercício, como dever de casa, a questão 1 da página 14, tá? Para vocês treinarem o emprego do G e do J. Continuando a nossa aula de hoje, eu vou pular aqui para a segunda coluna da nossa página 14, que traz para a gente aqui o acento diferencial. O que é o acento diferencial, gente? É justamente o acento que é usado para diferenciar duas palavras, tá? Cuja grafia é semelhante, né? Elas se distinguem, então, apenas pelo emprego do acento, tá? Um exemplo disso, um exemplo de acento diferencial, é aquele que a gente usa para diferenciar, né, formas do verbo poder, né? Pôde, que é o verbo utilizado no passado, e pode, que é o exemplo utilizado no presente. Pode é sem acento e pôde é com acento. Na pronúncia, né, isso se resolve muito facilmente. Por quê? Porque por conta das vogais, né, que são pronunciadas de maneira diferente, né? O verbo poder no passado, pôde, né? A vogal é o. E o verbo pronunciado no presente, né? O verbo no presente é pronunciado com a vogal aberta. Pode, ó. Então, o. Agora na escrita, se a gente coloca P-O-D-E, como é que a pessoa vai saber, né? Como é que o leitor vai saber se é pode ou se é pôde? Por isso que existe o acento diferencial, tá? Pôde leva um acento circunflexo no O, beleza? Outro exemplo de acento diferencial é aquele que a gente emprega também, né, no verbo por, né? Justamente para diferenciá-lo da preposição por. Vamos ver aqui os exemplos, já na página 15, ó. A gente tem aqui, ó. Você deve pôr a prova na mesa, ou seja, pôr aqui é verbo, é sinônimo de colocar. Você deve colocar a prova na mesa, você deve pôr a prova na mesa. Então, esse pôr leva um acento, tá? Agora, não vá por essa rua. Olha só, esse pôr não é verbo, não significa colocar, né? Significa, né, a gente tem aqui uma preposição. Não vá por essa rua, não vá por esse caminho, tá? Então, a gente tem aqui uma preposição. Então, preposição por é sem acento e verbo por, né, no sentido ali de colocar, de botar, né, na informalidade a gente usa botar, né, na linguagem formal, colocar, né, ou por, leva o acento circunflexo. E por fim, a gente tem também o acento diferencial, que é utilizado para diferenciar o verbo do plural, que está no plural, e o verbo que está no singular. Vamos ver como é que isso acontece? Ó, ele vem, eles vêm. Qual a diferença na escrita? Nenhuma, e nem mesmo na pronúncia, né? Nessa diferençazinha de timbre a gente tem, né? De entonação a gente tem. Não, ele vem, eles vêm. Na escrita a gente marca o plural, né? Da terceira pessoa do verbo vir, né? Com o acento circunflexo. Então, ele vem sem acento, eles vêm com acento. Ok? Que mais? Além das formas, né? Vem singular e vem plural, a gente tem a mesma coisa com o verbo ter. Vamos ver, ó. Ele tem, eles têm. Qual a diferença? Nenhuma, nem na escrita e nem na pronúncia. Então, para marcar a diferença do verbo empregado no plural para o verbo empregado no singular, na escrita nós utilizamos o acento circunflexo no plural, tá? Então, vejam que aqui a gente tem, né, ó, ele tem sem acento e eles têm com acento, ok? Bem,
Os verbos derivados de ter e vir também recebem o acento circunflexo na terceira pessoa, tá? E aí vocês vão ver que tem no singular não tem acento nenhum, ele tem um acento apenas no plural. Já os verbos derivados do verbo ter, como mantém, retém, intervém, eles vão ter o acento agudo no singular e o acento circunflexo no plural. Tanto os verbos derivados do verbo ter, como também os verbos derivados do verbo vir, como convém, intervém, beleza? Então, para recapitular, o acento diferencial ele é usado para diferenciar palavras cuja escrita é igual, ok? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, como pôde e pode, né? Pôde, ou seja, o verbo poder no passado, ele recebe o acento circunflexo, né? Por de verbo, que leva acento, e por de preposição, que não leva acento, né? E as formas verbais vem e tem, que na terceira pessoa do plural recebem acento e do singular não. Já as formas derivadas dos verbos ter e vir, como mantém, intervém, retém, convém, elas vão ter acento agudo no singular e circunflexo no plural, tá? Parece muita coisa, mas não é não. Então eu vou deixar como dever de casa para vocês, tá? Alguns exercícios de fixação aqui para que vocês consigam treinar esse exercício, treinar essas diferenças, tá bom? Por meio dos exercícios. Então vou deixar toda a descrição do dever de casa e da atividade devolutiva aqui no final do vídeo, né? Eu já tinha pedido um dever de casa sobre o emprego, né, do G e do J, sobre ortografia, mas eu vou deixar todos eles descritos aqui ao final do vídeo, tá bem? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Por hoje é só um beijo enorme pra vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau!